Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Meu nome é Alan Amorim e esse aqui é mais um Papo de Bomba. E olha só, rapaz, estamos ficando importante porque rompemos de vez aí as fronteiras do Rio de Janeiro. Ano passado a gente já se aventurou lá em Minas Gerais, né, que para mim foi uma grande conquista. E olha só onde eu vim parar, rapaz. Estou aqui no coração do nosso país. Vim aqui conhecer os nossos amigos, nossos companheiros de farda aqui do Distrito Federal. Quero conhecer aqui, tipo um Globo Repórter, o que eles comem, o que eles fazem, algo do tipo assim. Então, rapaz, estou muito curioso para ver aqui como é que funciona os nossos primos aqui de corporação, nossos irmãos, né, na verdade, de corporação, tá? E, rapaz, estou muito feliz, muito grato mesmo. Pô, quero muito agradecer aqui já de antemão o Projeto Bravo Mike que está aqui apoiando a gente vai falar mais um pouco deles depois. Mas antes de mais nada, quero apresentar aqui para vocês nossa convidada, tá? Pô, é muito longe, é muito distante, não, mas ela já esteve lá na nossa casa já visitou lá no nosso Lemerge, já cursou e tudo mais, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer. Aí depois ali eu peneirando, cara, preciso de umas pessoas mais bacanas ali, que vai inspirar realmente o nosso público aqui do nosso podcast. E, rapaz, não, eu falo, pô, cara, tu tem que levar a Fabiola, porque, pô, ela, cara, cursadona, casca grossa, é quem o pessoal vai se espelhar e vai seguir no rumo aí dela. Com certeza, eu tô aqui na minha frente, pô, uma honra. Eu nem conheço tua história ainda direito, tu vai me contar aqui, mas já é uma honra te conhecer só pelo que eu já sei de você, entendeu? Então, maior felicidade de estar aqui contigo. Segundo sargento Fabiola tá aqui na minha frente. Fabiola, seja muito bem-vinda aqui ao nosso projeto, ao nosso canal, tá? Vou te pedir um favor para se apresentar o pessoal ali, aquela câmera sua, fica à vontade. Segundo sargento Fabiola, sou do CBMDF, né? Bombeira militar aí há 13 anos. Então, já um bom tempo aí da carreira total, né, do bombeiro. Formado em Educação Física e tenho 40 anos de idade. Excelente, Fabiola. Fabiola, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu não posso deixar de agradecer aqui o pessoal que está nos recebendo de braços abertos aqui no DF, tá? Então, pessoal, tem que agradecer imensamente. A gente está falando aqui diretamente da base dos homens aqui, dos caras aqui, tá? Tem que agradecer especialmente ao Projeto Bravo Mike, tá? Que eu sempre falo para vocês, você que quer se preparar, né, para qualquer concurso que seja, não só para o bombeiro e tudo mais, o grande conselho é faça um curso que seja especializado naquele concurso que você pretende fazer, tá? E esse é o caso do Projeto Bravo Mike. O Projeto Bravo Mike é um curso que ele se divide aqui em duas situações. Ele funciona tanto online quanto presencial, tá? No online, você aí que, pô, abriu o concurso para o bombeiro do Rio de Janeiro, concurso bombeiro de São Paulo, Minas Gerais, que eu já fiquei sabendo que tem um histórico bom de aprovados aqui, você pode acessar o conteúdo deles online, que vai te dar um grande apoio no seu estudo, tá? Mas para você aí, que tem um sonho, que pretende fazer o concurso para o CBMDF, né? Corpo de Bombeiro Militar aqui do Distrito Federal, cara, conselho máximo, tá? Cola com o pessoal aqui do Projeto Bravo Mike, que é um curso especializado no Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. E olha só o bizu que o pessoal me passou aqui. Está para sair, tá? Concurso tanto para praça quanto para oficiais aqui do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então fiquem ligados aí, até porque o bizu máximo aqui, pelo que eu já pude apurar, é você chegar lá e fazer a prova, porque tem uma peculiaridade aqui que o concurso é aproveitado durante muitos anos, né? Então, assim, se você faz a prova hoje, não foi tão bem classificado para ser chamado de primeira, então você pode ser chamado no ano seguinte, no ano depois. Então, assim, bizu máximo, fiquem de olho para quando for abrir esse concurso aí. Tranquilo? O curso deles aqui funciona tanto na parte online também, para o CBMDF, porém, para o pessoal que é daqui, do Distrito Federal, também tem a parte presencial, beleza? Eu vou dizer aqui, são bairros, né? São regiões bairros administrativas, Isso. mas a gente pode traduzir para bairro, o pessoal ali, para resumir, né? Vão entender. Então, olha só, o curso tem as sedes nos seguintes bairros aqui. Asa Sul, no Gama, é isso? Gama e aqui em Taguatinga, que é da onde a gente está falando, beleza? Então você aí, ó, procura eles, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo
o Instagram deles, vai lá, Projeto Bravo Mike. Qualquer dúvida que vocês tenham. Eu quero acessar online, por onde eu vou? Vai estar o link aqui também na descrição. Qual o endereço da sede de vocês? Vai lá no direct, pergunta a eles. Vai ter alguém lá responsável para poder atender vocês e direcionar vocês para poder se preparar aqui para esse concurso, rapaz. Não perca, tá? Não... Pelo que eu tô sabendo aqui, pela pouca resenha que eu fiz com o pessoal, não é tão recorrente concurso, está para ter, então fiquem de olho. É uma excelente oportunidade. Eu não vou nem falar da remuneração, não. Se tu for só pelo dinheiro, nem entra não, tá? Então vamos lá, pô, pra quem quer ser bombeiro de verdade, aí beleza, aí tu vem. Se for só pelo dinheiro, nem vem não, nem aparece não, beleza? Mas pessoal, Bravo Mike, muito obrigado por ter nos recebido aqui, tá certo? E Fabiola, vamos acabar então agora com esse bate-papo que vamos pro nosso de verdade? Bora. Cara, quero muito saber, assim, tu poderia ter sido militar de qualquer força, poderia ter exercer qualquer outro tipo de profissão ou algo do tipo. Por que bombeiro? Por que aqui no DF? Eu não sei se você tem origem aqui, né? Uhum. Até pode explicar isso, por favor. Mas por que bombeiro? Cara, Alan, acho que, assim, na época que eu fiz o concurso, né, eu já tinha uma idade limite, então estava com 28 anos quando eu entrei aqui na corporação. Essa é a idade limite da época. A idade limite aqui pro DF, né? Beleza. Então, assim, eu já tinha uma vida estabelecida, né? Que nem eu falei para ti, eu sou professora de educação física, minha família é aqui de Brasília, fui nascida e criada ali na Asa Sul. Então você é daqui de Brasília, mesmo, né? E eu não tenho nenhum familiar militar, né? Então, porque as carreiras militares, a gente observa que essa ambição por ser, né? Ou ser policial, ser bombeiro, meio que vem de família, sim, né? Sim. Que já tem um conhecimento. E eu, né? Zero, não tinha nada disso. Fiz educação física na UNB, que é a Universidade de Brasília, assim que saí do ensino médio. E passei no concurso da Secretaria de Educação. Então, eu dava aula de educação física. Você já era concursada? Já, então. concursada da Secretaria. Também trabalhava como personal. Aí, um belo dia, enfim, eu acompanhava ali, na época, né, não tinha o Instagram ainda, e as divulgações eram mais ali nos sites mesmo, né? Sim. Aí eu lembro que eu entrei no site do Correio Brasiliense, que é um jornal de papel, né, daqueles impressos, que hoje também é um jornal online, e tinha lá os concursos, eu sempre ficava acompanhando. Aí eu vi lá bombeiro. E eu te confesso, Alan, cara, eu nem sabia o que era bombeiro. Tipo assim, não é... lógico, sabia que existia os bombeiros e tudo, mas nunca tinha olhado para isso como profissão. Não sabe, além de apagar incêndio, tu não sabia o que passava fazia, a viatura, né? Lá, pô, que legal, tal. Só isso, né? E na época, eu confesso que eu vi assim, a gente tem ali o nosso conhecimento meio que popular do bombeiro ligado à parte de combate a incêndio, né? Eu sabia que apagava fogo e tal, não sei o quê. E eu acabei me inscrevendo para o concurso. Aí a curiosidade... eu vi lá, né? Na época, eu acho que eu me inscrevi para uns de tribunal também. Não que eu estava insatisfeita, né? Eu já era concursada da Secretaria de Educação, tudo. Mas, não sei, assim, eu sempre fui meio inquieta, né? Já estava há 2 anos na secretaria, 1 ano e pouco. Não, 2 anos. E acabei me inscrevendo. E eu lembro que na época que saiu o concurso profissional e para praça. Sim. E eu, sem saber o que era praça oficial, eu não sabia, né? O que era sargento, o que era tenente. Não sabia. Eu olhei aí sempre lá na página do jornal, vinha assim, remuneração inicial. Aí eu via do oficial, que era maior que a de praça. Sim. Mas eu não sabia o que era ser oficial do bombeiro e nem o que era ser praça do bombeiro. Aí eu falei, vou me inscrever nesse aqui, que o salário, pelo menos, estava, na época, igual ao que eu recebia na secretaria, né? Porque o de praça, eu perdi um pouco de salário para vir ser bombeira inicialmente. Você ganhava mais? Mais na Secretaria de Educação, um pouquinho a mais, né? Também profissional lá, essas coisas, não. Aí eu fui, na época, eu fazia a inscrição pessoalmente na agência de Correios. Aí eu peguei um dia e falei, vou lá, era o último dia de inscrição. Que eu achava que era o último. Aí quando eu cheguei lá na agência da W3, que quem é de Brasília vai saber, aí eu cheguei, vou vir fazer inscrição de tal concurso. Aí a moça, não, para esse aqui terminou ontem, que era o de praça, o de oficial. Sim. Só tem esse aqui aberto, que era o de praça. Aí ela falou, não, só tem esse aqui aberto. Aí eu, não, esse não. Aí eu peguei e fui embora da agência. Quando eu tô na porta da agência, sei lá, eu peguei e voltei. Falei, já tô aqui mesmo. E eu lembro que a inscrição era R$30, a inscrição do concurso. Sim.
Aí eu falei, já tô aqui mesmo, só 30 Mas deixa eu reais. perguntar, o de praça, teu salário ia cair bastante, Bastante então. não, Alan. Não? Eu não vou saber ao certo, mas caía. Sim. Porque eu era professora 40 horas na Secretaria de Educação e aqui como barra 2, que é o soldado que está cursando o CFP, recebia menos. Mas também não era muito menos, não, na época. Porque o professor também tem a questão, acho que na época tinha anuênio, então como eu era recente na Secretaria de Educação, meu salário não tinha aumentado tanto. Anualmente caiu uma coisa a mais ali. Aí eu lembro que eu estava na porta da agência, assim, aí eu peguei e voltei, assim. Falei, cara, já estou aqui e me inscrevi. Cara, Alan, não estudei para concurso, porque realmente eu só me inscrevi, tipo, me inscrevi na prova. Continuei, na época eu trabalhava na Secretaria de Educação, com atletismo, dava personal e mexia com futebol feminino, porque eu joguei futebol durante muitos anos, né, assim, na minha juventude ali, adolescência. Chegou a... Não, assim, aqui por Brasília, sim. Assim? Não, aqui por Brasília eu cheguei a jogar legalzinho aqui em Brasília, mas aí rompi ligamento do joelho com 18 anos. Cruzado Nossa anterior. Senhora. Mas joguei Lesão universitários. futebol, né? Joguei muitas coisas assim. E eu continuei minha vida normal, sem parar para estudar. Não estudei, tipo assim, nada para o concurso. Aí posso complementar para chegar até o dia. Cheguei. Então, beleza. Né? Continuei ali minha vida, assim, na época assim, conhecia basicamente as meninas todas que jogavam futebol por aqui por Brasília, de vários times e tudo, e eu continuei. Aí eu lembro que no dia da prova do concurso... Escrita mesmo. Escrita, na prova. Uhum. Eu fui convidada por minhas amigas que formaram um time para participar de um campeonato de futsal no Cruzeiro, na época, que é um bairro aqui. Sim. E na época eu mexia com futebol, né? E falava assim, pô, Bila, você pode treinar a gente para a gente participar do campeonato? Eu falei, não, demorou, vou lá treinar vocês. E nesse time tinha uma colega na época que o apelido dela era Rebomba, o nome dela é Renata. Rebomba. E na época que eu jogava com ela, eu achava que o bomba do nome dela era porque ela tinha um chute forte. Entendi. Depois que eu fui descobrir que a Renata era capitã do Corpo de Bombeiro. Que maneiro, cara. Hoje, a Coronel Renata já está na reserva, como tenente-coronel. Mas, enfim, ela estava nesse time. Aí eu descobri, não sei, uma colega em comum falou, não, a Rê é bombeira, é capitã lá e tal. Eu falei, pô, legal, tal, e só, né? Não sabia nem também o que era ser capitã e tal. E a gente estava fazendo um treinozinho, eu marquei com as meninas, fazendo um treino ali na 102 Norte. Para quem é de Brasília vai saber também. Tem uma quadra lá esportiva. Na época eu estava de moto, uma motinha que eu tinha, um scooter e tal. Aí acabou o treino, aí eu lembro que a prova era 14h, se não me falha a memória. E o treino começou de manhã, mas se estendeu ali na hora do almoço. Então, finalizando o treino de futebol, a gente estava sentado assim na quadra esportiva, todo mundo já indo embora, né? Não, então tá, tchau, tchau, tchau. E aí a Rê Bomba, a Renata chegou para mim e falou, uai, Bila, você não vai fazer a prova do bombeiro não, que é hoje? Aí e é hoje, né, Rê? Eu falei, não, nem estudei, não vou não. Aí ela pegou e sentou do meu lado. Eu estava num banquinho assim, ela sentou do meu lado. E é engraçado como eu lembro como se fosse hoje. Mas a prova ia ser de tarde, isso era de manhã? Não, isso era 1h da tarde. E a prova ia ser... Ia ser nesse dia, 2h, assim. Eu acho que... eu acho que fechava os portões 1h40. Aí eu sentei no banco da quadra esportiva e ela sentou do meu lado. Ela pegou, olhou pra mim, Bila, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, Rê. Ela, vai fazer a prova, cara. O bombeiro tem tudo a ver com você. Aí eu falei... Aí, tipo, eu olhei pra ela assim, fiquei calada. Eu falei, não, beleza. Aí todo mundo se despediu, foi embora. Eu peguei minha moto, fui pra casa. Na época eu morava na 911 Norte, ali tem uns prédios de kitnet. Eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe, que era na Asa Sul, né? Tava morando sozinha e tal, já era concursada. Aí eu fui pra casa. Cheguei em casa, deitei no sofá assim. Aí eu falei, cara, quer saber? Deixa eu ver onde que seria essa minha prova. Aí eu entrei. Para quem também fez esse concurso, vai lembrar que a gente fez a prova pelo CESP, que é da UNB, né, da Universidade de Brasília. A gente entrava no site para ver o local de prova. Sim. Aí eu levantei assim do sofá, fui no computador, local de prova. Aí o local da minha prova era CEUB, que é uma universidade aqui em Brasília, que também fica perto ali da 911 Norte, onde eu morava. Aí eu falei, cara, meu nome aqui, eu faço a prova no CEUB. Aí eu olhei assim no relógio, os portões eu acho que fechavam 1h40. Era tipo assim, 1h30. Aí eu falei, cara... A mulher foi no limite. Aí eu falei, cara, véio, eu acho que aquele negócio da Rê ficou em mim. Eu falei, velho, vou lá fazer. Aí peguei, eu não tinha almoçado, né, que era normal. Peguei uma banana, uma caneta preta, fui, e se eu não tivesse de moto, eu não teria conseguido fazer a prova. E fui.
Parei a moto na porta do portão, assim, do CEUB, né? Sim. A scooterzinha, parei e entrei. Aí eu entrei, fui lá pra minha sala, pra sala lá da letra F, né? Que é aquele, tal. Encontrei algumas pessoas também conhecidas. Aqui em Brasília é muito pequeno, então encontrei o pessoal da educação física, que fez comigo no UNB e tal. Fiz a prova. Aí, o resultado disso, passei, né? Aí fui sendo chamada para as outras etapas, teste físico, tudo, passei. Mas durante a realização das etapas do concurso, eu ainda não tinha certeza se eu ia sair da Secretaria de Educação. Sim. Né? Eu fui fazendo, porque fui sendo chamada, mas estava lá, assim, eu era... assim, naquele momento, eu tinha uma satisfação com a minha vida, né? Professora lá na Secretaria de Educação, concursada, gostava do que eu mexia, personal, mexendo com futebol, mas né? Mas estava muito quieto, né? Exatamente, o problema, estava muito né? quieto, cara. Aí, eu passando as etapas do concurso, sendo chamada para as próximas e tudo, aí chegou lá o dia D, né? Que eu teria que tomar posse no bombeiro. Sim. E para tomar posse, eu teria que pedir exoneração lá da Secretaria de Educação. Aí eu falei, caramba, o que eu faço? O que eu faço? E perguntando para um, para outro, para minha irmã, né? Minha irmã é minha maior conselheira da vida. Aí ela me chama de Fofa. Fofa, mas você está feliz? Ela também daquele jeito assim, porque ela também não tinha noção, né? Bombeiro. Aí eu lembro que lá onde eu dava aula, e eu dava aula nessa época pela Secretaria de Educação, dava aula no CIEF, que também quem fez o concurso que eu fiz vai lembrar que o nosso teste físico foi lá, que é um centro de educação física que tem aqui, da rede pública de ensino, sim, que fica ali na Asa Sul. Fiz em casa, então, já devia estar habituado lá. Não, eu treinava na pista, lá na pista. E na época eu tinha corrido maratona, então, tipo assim, eu tava com treinamento físico, porra, bacana, tava querendo até me meter em umas provinhas de triatlo e tal, não sei o quê. Então, eu era professora da pista de atletismo ali, né? Onde foi a prova física. E tinha uma colega minha que eu gostava de conversar até, dava risada com ela. Érica, lembro o nome dela. Cara, agora que eu pensei que eu lembro o nome dela. Aí ela estava lá na sala, a pista de atletismo tinha uma sala em cima do depósito, assim, que a gente via toda a pista no alto, né? Com paredes de vidro, que ficava até, dava para ver os atletas. Ela subiu lá e falou, e aí, Bila, e o concurso e tal? E a gente conversando, eu falei, pô, eu não sei se eu vou, se eu não vou, nem sei direito o que faz lá. Aí ela pegou e falou assim para mim, ela, Bila, olha só, eu tenho um amigo que é bombeiro, eu não sei o que ele é lá, não, acho que é negócio de sargento, ela também não sabia, mas ele vive no Parque da Cidade correndo. Eu acho que ele tem muito horário vago. E, tipo, na sua área, que você é professora de educação física, você não vai precisar parar de fazer a sua atividade principal. Principal, não, né? Mas ali, a graduação, a minha formação, ali, né? Que eu vinha trabalhando. E quando ela falou aquilo, eu falei, cara, né? Dá para levar os dois e tudo, beleza. E meio que decidi. Então, fui na secretaria, na sede, assinei a exoneração, mas tremeu, viu, para assinar. Não, imagina, cara, perder, dar baixa no concurso público. Aí, né, dei lá, assinei o pedido e tomei posse no bombeiro, né? Dia 20 de fevereiro de 2012, que eu tomei posse, sim, que é a data que está lá no meu RG militar. Aí foi isso, foi assim que eu virei bombeira. E a primeira pancada? Você falou que não... Beleza, você já era professora de educação física, tinha um preparo físico, pô, de excelência ali, tudo mais, tinha conhecimento até para se preparar e tal. Mas assim, uma coisa é você ser atleta, outra coisa é ser militar, completamente diferente. Ser atleta, tu vai se preparar ali, parou, vai se hidratar e tudo mais. Militar não tem muito essa condição, né? Como é que foi lidar com isso, assim, no curso de formação ali? Cara, Alan, que nem eu falei, assim, eu já morava sozinha, né? Assim, a minha mãe mora até hoje na Asa Sul, ali no início da Asa Sul, na 404, e eu já morava na Asa Norte, numa kit, que é o que eu resolvi, né? Enfim, iniciar ali a vida sozinha. Então, durante o curso de formação, foi basicamente eu contar comigo mesma, né? Eu lembro que nessa época nem máquina de lavar eu tinha. Tu lavava a farda na mão? Na casa da minha mãe. Ah, tá. Tipo, durante... Sim, porque todo final de semana eu ia pra lá. E a kit era muito pequenininha que eu morava, era 25 metros quadrados. Aí, como eu tava direto na casa da minha mãe, eu levava sempre roupa para lavar lá, que ela me entregava limpinha, tudo certinho. Aí eu comprei uma máquina por causa do curso de formação, da farda, né? Sim. Então, assim, eu lembro que na época lá do curso de formação, a correria era muito grande, nossa, mas não só minha, então acho que faz parte até do currículo oculto, né? Secar coturno com ventilador, com
secador botar de cabelo. Jornal dentro do coturno. Pro outro dia. E foi isso, assim. E, assim, eu tive muita sorte, Alan. Tipo, eu acho que... Hoje eu tenho certeza que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sim. Sabe? Eu tive uma mudança muito forte na minha vida conforme com os passados do tempo, de uma maturidade pessoal e profissional que hoje me fazem ver isso tudo como assim, de uma maneira muito tranquila e serena, sabe? Eu tenho certeza que se não fosse algumas pessoas, eu não teria conseguido chegar até hoje aqui para falar contigo frente a frente. Digo isso relacionado à saúde mental, relacionado à resiliência, relacionado a muita coisa. Uhum. Então, na época do CFP, eu conheci minha melhor amiga hoje, que é a Flávia, né? A Sargento Flávia. E a Flávia se tornou a minha âncora dentro daquele momento, sabe? Eu sempre fui muito... Do teu turno, ela? Do meu turno, do meu pelotão. Uhum. Eu sempre fui muito dedicada, sabe? Eu acho que... E isso é uma característica minha desde criança, assim. Eu sempre gostei de... Eu lembro, Alan, que quando eu era criança, assim, sei lá, 10 anos, eu lembro que quando eu estava fazendo o dever de casa, se a minha letra ficasse do jeito que eu não gostava, eu arrancava a página e fazia tudo de novo. Sério, eu podia estar no final, velho. Não, eu lembro que isso, assim, além de dedicado, tu é caprichosa, então, demais, nas coisas. Mas isso, assim, isso, em uma época da minha vida, me fez muito mais mal do que bem. Sim. Né? Eu sempre tive muito problema de ansiedade, por essa questão também de querer as coisas... A perfeição ali da coisa ali, né? Exatamente. Mas naquela época eu conseguia me regular, sabe? Eu acho que a idade trazia uma regulação que eu conseguia. E essas pessoas, né, minha irmã, a Flávia, a Flávia é meu exemplo de vida, de tudo, assim. Uma puta bombeira, uma puta mulher, mãe da Bruna, tipo, eu amo ela de paixão, ela sabe disso. A gente era do mesmo quartel, hoje em dia ela tá em outro quartel, mas no CFP ela era minha âncora, sabe? Um dia assim, e eu lembro que eu me dedicava a tantas coisas, mas não era, sei lá, para mostrar nada para ninguém, sei lá, eu acho que nunca foi, mas sei lá, porque eu sou assim. É para suprir aquela tua necessidade ali, né? De ter... E que se você erra a medida, vira uma coisa patológica. Sim. E para mim eu acho que virou um pouco quando eu me dediquei, quando eu abri mão da minha vida pessoal pela profissão. Abri mão no sentido de prioridades. Entendi. Né? Então, eu convergi muito as prioridades da minha vida para o bombeiro. E com a maturidade, né, com a questão da idade mesmo, da gente entender, eu acho que hoje eu estou num equilíbrio quase que... Não tem perfeito, mas eu estou num equilíbrio saudável, sim, sabe? Entre as duas coisas, assim. Mas foi isso, assim, o curso de formação para mim foi... Hoje eu falo que eu queria voltar, mas na época eu só queria que acabasse, né? Mas, assim, de conhecer pessoas, de relacionamentos, de amizades fortes. Sim. Bacana demais. Cara, é engraçado porque, assim, essa tua característica, quando casa com o militarismo, da match, assim, né? Uhum. É muito sucesso, porque é bem característica da profissão militar ter isso, né? Buscar a perfeição ali, ser detalhista, né? Como é que era isso? Você conseguiu talvez, suprir isso, né? Não sei se como professora tu conseguia... colocar isso nos alunos, ele faz exatamente do jeito que você quer. Entendo. Eu acho que o militarismo, tu consegue controlar ali quem é subordinado, quem está instruindo, mas assim, né? Eu acho, pelo menos. Eu falo uma coisa que até, eu não sei se as pessoas entendem, mas eu sou apaixonada pelo militarismo. Eu acho que é um sistema perfeito para mim. Né? Mesmo eu sendo praça, a gente tem no entendimento todo como funciona a nossa corporação. Mas é justamente por isso, porque a gente sabe o que é o certo. A linha, ela é reta. Sim. Sabe? Se eu viro para o lado, eu sei que eu estou virando para o lado. Sim. E eu sempre gostei das coisas muito assim. Eu lembro que quando... E tu sabe o que vai acontecer se tu virar para o lado ali, exatamente. Entendeu? E assim... Isso dá um conforto até, né? Cara, é isso, sabe? E eu sempre, assim... Sinceramente, eu gosto muito do militarismo. Até mesmo que se eu não gostasse, eu acho que eu não teria me dedicado tanto a algo, né? E continuo me dedicando. Mas eu lembro que você falou que dá um match, né, com o militarismo. Eu lembro quando eu era dessa idade lá de arrancar a página do caderno. Eu lembro que quando eu estava me arrumando na frente do espelho para a escola, eu estudava no INEI. Também, para quem tem minha idade, vai lembrar aí do colégio. Eu estudava no INEI da L2 Sul. Depois fui para o Marista. Depois do Marista, eu estudei no Galoá, no ensino médio, que é um colégio... Não
tão novo, mas também não é tão antigo como o Marista aqui em Brasília, e depois fui para a UNB. Aí eu estudei no INEI, e eu lembro que quando eu estava me arrumando na frente do espelho para ir para o INEI, a forma de eu me arrumar, de colocar o uniforme, meu irmão passava por mim, meu irmão é mais velho que eu, passava por mim assim, aquela época de irmão que quer enjoar o outro, né? Sim. Parece um soldado, não sei o quê, se arrumando, olha, porque o meu cabelo tinha que estar todinho, eu tinha um cabelo grande, aí eu tinha que estar todinho com gel para trás, tinha que estar preso. Usava coque? Já? Não, era rabo. Mas se ficava... tivesse um fio, eu tirava, penteava de novo. A forma de... Aí ele passava por mim, eu lembro muito disso, assim, dele, parece um soldado, não sei o quê. E eu era pequena, né? Mas foi isso, assim. E isso é teu mesmo, tipo assim, a tua mãe não é assim. Não, a tua nossa, tia, prima, não é assim. É teu mesmo. Tu nasceu com isso. Eu acho que... Meu pai não mora comigo. Meu pai, ele foi morar em outra cidade quando eu tinha 10 anos. Então, aqui em Brasília, sou eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã, né? Agora, os meus sobrinhos, que são os filhos do meu irmão e da minha irmã. Eu acho que da minha família, o que eu mais pareço assim, é meu pai. Meu pai também tinha uma questão de organização, ele é metódico demais, sabe? Mas eu era mais, né? Hoje em dia eu tô mais equilibrada. Eu falo que é o signo, eu sou virginiana. Tu é? Aí eu brinco. Dia? Sou dia 11 de setembro, dia das Torres Gêmeas, do atentado. Caraca, que doideira. Tava fazendo 17 anos quando teve lá o atentado. Eu tô com um objetivo esse ano, sabia? Eu vi que as Torres Gêmeas têm 110 andares, não é isso? Tem. Eu quero fazer isso naquela escada. Na ergométrica, na da academia. Tá ligado? Ué, bora. Equipadão. Bora fazer um desafio online. Demorou? Vambora mesmo? Então fechou. Pô, vou lançar de lá, tu lança daqui então. Fechou. Deixa eu te perguntar. Do teu recrutamento aí, qual é a lembrança, assim, aquele ponto focal ali que tu tem na tua cabeça? Tipo assim, aquele dia, caraca, olha só o que aconteceu aqui. Tu lembra, assim, um ponto de destaque, assim, no teu recrutamento? Cara, eu acho que assim, você falou agora e eu tentei... O que veio na minha cabeça? Veio 3 situações, exatamente. Uma, da prova final de salvamento em altura, que as mulheres tinham que bancar o PQD, lá tudo... Como assim? Subir no PQD, o início do circuito. Subia na corda de sisal? Isso. Né? A gente não usa de sisal, usava de 12 milímetros dobrada, né? Dobrada? De 12 dobrada. Mas tinha que subir na mão? Na mão, pô. Na mão no PQD. Entendi. Eu me lembro disso porque... tava muito nervosa com essa prova e tudo deu certo. O outro momento que veio foi a prova de combate a incêndio do meu CFP, que foi a parte final, e uma parte que eu estava completamente desgastada emocionalmente já. E essa minha amiga também, a Flávia, então a gente chorava junto, se abraçava junto, treinava junto. E eu lembro que estava bem no finalzinho do CFP, e eu lembro... Né, você falou, veio na minha cabeça. Eu acabando aquela prova, que foi uma prova de passagem de porta, e o acampamento do Florestal, do meu CFP também. A gente na barraca, o pelotão todo junto, né? Dentro de uma barraca lá fazendo pernoite. Eu lembro que tava um frio. Aí todo mundo se juntou lá, né, para ficar colado pro frio passar. E foi todo mundo enfiando o pé embaixo do outro. E eu lembro que eu tava dormindo assim, e veio um pé aqui, sabe, no meu pescoço. Caraca, eu fui olhar assim, era o guerreiro. E eu lembro desses momentos, assim. Mas foi bacana. Não, deixa eu só tirar uma curiosidade aqui. Em 2012, no seu recrutamento, você já fazia um exercício de passagem de porta aqui? Já. Já? Já era algo... Já era estabelecido na corporação como especialização, então... Não é isso? Ou eu tô errado? Não, a gente tem a disciplina aqui na formação de combate a incêndio, de salvamento e tal. Não, sim. Eu tô querendo dizer o seguinte. Tipo assim, já existia algum curso de especialização de incêndio nessa época ou não? Em 2012. 2012, não. Aí, em 2013, se não me falha a memória, teve o primeiro COI da gente. Entendi. Foi depois, foi posterior. Foi logo depois dali. Eu tenho um COI também, meu COI é de 2014. Eu formei em 2012. Então mais ou menos ali, entendi. Ali, na rota ali do Brasil mesmo, né? Daquela época exatamente. Ali, entendi. E que demorou um pouco para chegar em recrutamento, passagem de porta. Lá demorou um pouquinho ainda, entendeu? Veio primeiro a especialização para depois ter isso, entendeu? Não, que o movimento foi o contrário. Por isso que me impressionou ter isso no recrutamento. Não. Entendeu? Tudão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que a resenha que a gente estava tendo aqui antes, quem foi a 01 desse recrutamento aí? Fui eu. Foi tu, cara? Fui eu. Desbancou quantas pessoas 354, eu acho. E aí? Como é que tu se sentiu? Pô, teve uma jornada ali, né? Tu desistiu de uma carreira para se ingressar em uma que você sequer conhecia, se identificou e, cara, acabou sendo o melhor daquele universo de 300 pessoas ali. Cara, Alan, de novo, né? Se você, tipo assim, na época, eu poderia achar que aquilo tinha sido 90% de mérito meu.
Aham. Hoje eu tenho certeza que foi 90% de mérito de quem estava perto de mim, sabe? Sério? Alan, porque, tipo, cara, é isso, ninguém faz, sabe? Sei lá, se eu não tivesse a torcida, o apoio de quem estava ali próximo, e você sabe quando a pessoa torce de verdade, né? E olha que a gente está falando de um custo de formação de uma corporação, a gente está falando, sabe, de nada. Não é o Oscar, não é a Fernanda Torres, sabe? Mas para mim representou igual. Por quê? Sim. Porque a minha vida é minha, né? E é isso. E a importância que eu dei na época e hoje eu falo mesmo, assim, não com falta de modéstia, mas de valorizar o que eu passei, sabe? Tipo, só eu sei, e minha irmã e quem estava do meu lado, o que eu tive que abrir mão, né? São 300 vidas ali, né? Que todo mundo tinha seu... Porra, são 300 vidas ali, é muita coisa. E eu lembro que na época do meu CFP, Bombeiro de Brasília estava muito tempo sem ter concurso e tal. Eu fui a turma B do meu concurso, então eu já tinha tido a turma A, e a minha turma era colada, né? Nessa outra turma. Chamou essa turma, passou um mês, chamou a minha. Então é colada. Sim. E a gente, de novo, a gente não tinha essa dinâmica aí de acompanhamento online das situações, de tudo. Eu lembro que, na época, o contato do Cefap, que é o curso, que é o centro, né, que cuida lá da formação de praça, com a gente era por e-mail. Hoje em dia ele tem grupo no WhatsApp e tal, muito mais. Aí eu lembro que até a metade, mais ou menos, do recrutamento ali do CFP, ninguém tinha noção de nada, a gente só ia fazendo as provas, porque eram 10 pelotões. Né? Eu era do 6º pelotão. Eram 10 pelotões. Então, eu não sabia. A única coisa... sabia a concorrência ali? Que tinha uma nota maior e tudo mais? Nada. Eu só queria, tipo assim, era comigo, sabe? Eu queria lá, sei lá, tirar o 10. Mas por mim, porque eu estudava muito, porque eu me dedicava. Aí, no meio do CFP, acho que já estava do meio para o final do CFP, o Cefap lançou uma lista de notas. No e-mail. E eu nem tinha visto. Quem me liga para contar? Essa minha amiga Flávia. Aí ela me ligou e falou, nega, tu viu a classificação do CFP? Eu falei, não. Tipo assim, eu não estava em casa. Ela me ligou no final de semana. Já era a final já? Essa daí? Não, era... Tava no meio. Tava no meio. Faltavam algumas provas. Aí eu, não, nega. Aí, tipo, eu nem lembro. Não sei se eu estava indo para casa da minha mãe. Eu estava na rua. Aí eu atendi o telefone, aí ela falou assim, tu é a primeira. Eu falei, quê? Aí eu tava andando para ele, falei, como assim eu sou a primeira? Tem 300 pessoas. Ela, você é a primeira e eu sou a terceira. A Flávia era a terceira. Ah, que maneiro, cara. Aí eu falei assim, caramba, ela tá no e-mail, vai lá ver e tal, não sei o quê. Aí eu, depois, né, quando eu cheguei em casa mais tarde, eu vi, caraca, porra, sabe? Eu falei, cara, que legal, né? Tipo assim, você se vê entre os outros. E como você estava entre os outros. Aí foi... E a partir daí tu o quê? Tu manteve só a mentalidade, porra, vou brigar pra esse 01 aí. Então, aí como a gente sabia que aqui, né, eu acho que no Rio é da mesma maneira, a nossa classificação, ela é para sempre, né? Aqui, no caso de praça, no caso de oficial também. Então, assim, a gente tem um discurso ali dos instrutores e tudo, falando da classificação, e é o militarismo, né? A gente sabe ali da questão das promoções e tudo. Então, eu comecei além de manter, eu comecei a me cobrar mais. Então, foi quando eu acho que veio um desgaste, um peso. Foram 9 meses de curso de formação, quando eu fiz o meu CFP. Pô, foi bem longo. Foi. E eu lembro que eu já estava desgastada. Assim, de novo, emocionalmente mesmo, sabe? E tal. Faltavam algumas provas, mas aí eu falei, cara, eu lembro que eu continuei me dedicando e deu certo, assim. A da Flávia, ela caiu algumas posições, ela foi para 10º, mas mesmo assim... Muito bem classificada. Muito bem classificada. 13 anos. Então, e eu consegui... E só saiu a classificação final, a final mesmo do meu CFP, no dia já dos eventos da formatura. Que aqui a gente tem o culto, tem a missa, né? A formatura militar e tem o baile. Que são as festas ali, os eventos de formatura. Aí eu lembro que o culto do meu... Não foi no culto, não. Foi na missa, que eu soube que foi no Colégio Militar aqui em Brasília. Foi lá no auditório que foi a missa. Aí eu estava chegando, aí algumas pessoas me encontraram na porta. Porra, saiu a classificação final, você viu? Aí eu falei, não. Falou, tu é 01. Eu falei, cara, que maneiro, que massa. Cara. É massa pra caramba. Maneiro demais, cara. E vem cá, dentro do curso de formação de vocês aqui, vocês já tiram estágio nos quartéis? Como é que já corre para socorro? Como é que é isso aqui? Cada curso de formação tem a sua gerência, né? Por parte ali do comandante do corpo do aluno, tal, não sei o quê. No meu CFP, quando chegou no estágio, estava bem na época do florestal pegando aqui, dos incêndios florestais. Meio aqui. do ano ali, agosto Isso, ali. Isso, exatamente. Aqui em Brasília, o bicho pega mesmo, sabe?
No entanto, que o Florestal foi meu primeiro curso de especialização. Foi teu primeiro curso? Foi meu primeiro curso. Eu vou entrar nessa parte aí, que eu fiquei assustado com a quantidade de brevê que tu tem. Né? Aí eu lembro que pro meu CFP especificamente, o estágio foi só no Florestal, porque meio que já, né, aproveitou a demanda, aí eu tirei serviço de Florestal na época. Aí hoje em dia, aí, de lá para cá, já teve turma que tirou em serviço operacional ordinário, né? Que seria correr na UR, na viatura de salvamento e tal. Mas no meu, especificamente, foi só Florestal. Foi só Florestal? Só tu Florestal. Ainda não corria para socorro urbano? Não, aí, né? meu estágio do meu foi CFP, não. Foi dedicado ao Florestal mesmo. Por causa do período. E quando tu veio pro urbano ali, tu se impactou com alguma coisa? Não. Digo, pô, já atendeu uma vítima mais grave, né, Cara, com laceração, coisa do tipo assim, tu se impactou? Teve alguma coisa que tu se impactou assim? Teve. Na minha cabeça, né? De novo, quando você fala, é a primeira coisa que vem. Então, eu acho que é o que a minha mente guarda, né, disso. Foi uma criança que eu peguei com 5 tiros de .40 em São Sebastião, na época que eu era de lá. Caralho, 5 numa criança tiros. de ponto... Ele tinha... Eu não sei, né, se ele sobreviveu. A gente entregou com vida no hospital, Sim. mas eu acho que ele estava com 12 anos na época, assim. E eu lembro que na época eu corria na ambulância, e quando a gente chegou, todo o contexto me impactou, entendeu? Sei lá, eu acho que não é o socorro pelo socorro, é o que aquilo envolve, assim. Porra, uma criança, cara. Aí... Foi o quê? Foi passional? Foi alguma comunidade aqui? Parece que ele era de gangue, enfim, com outra rixa, com outro. O carro passou lá atirando nele. Aí pegou 2 tiros aqui na frente, ele virou para correr, pegou mais 3 no tórax, né? Aí a gente chegou, ele estava... Eu lembro como se fosse hoje. Ele estava atrás... A gente entrava entre 2 casas, assim, num corredorzinho. Ele correu para trás de uma casa dessa para se esconder. Ele estava no chão já, consciente ainda, mas eu lembro que eu olhei para ele e aquela imagem, tipo, não sai, sabe? Assim, caraca, velho. Mas foi pelo fato de ser uma pessoa que tomou tiro ou pelo fato do contexto, de ser uma criança ali, do lugar e tal? Exatamente. Entendi. Isso, do contexto. Né? Assim, aqui em Brasília a gente tem essa realidade, né? Do mesmo lado ali tem pessoas que né, sei lá, que moram no metro quadrado mais caro daqui do Brasil, que é, sei lá, Noroeste, Lago Sul, e do lado ali a gente tem um bairro onde uma criança é envolvida desde sempre com gangue, com essas coisas. Aí eu lembro que um colega dele acompanhou ele na ambulância até o hospital e foi falando, e o socorrista perguntando da família. Não, a mãe dele eu acho que morava em Águas Lindas, que é um bairro, uma cidade de Goiás, né, mais humilde assim. E é o contexto, sabe? Eu acho que foi justamente o caminho que eu encontrei na corporação, né? Já pulando um pouco para os dias de hoje, que foi o ensino. Eu já estou há 10 anos mexendo só com o ensino aqui no Bombeiro. E eu acho que o que me fez ir para essa área, além da minha formação, né, professora de educação física, foi que, assim, eu acho que vivenciar isso há muito tempo, a pessoa tem que ter uma estrutura emocional muito forte, sabe? Tu se ligou nisso aí nessa época? Já tinha uma noção sobre isso? Porque eu já observava em mim alguns gatilhos, entendeu? De ansiedade, de alguma coisa mais relacionada a isso. Ainda mais praça, né? Porque lida muito com isso ali, muito diretamente. A rotina ali, né? E hoje eu sou, né, extremamente realizada com o que eu faço no Bombeiro. Eu estou hoje no local que eu escolheria para estar. Então, eu tenho muita sorte, eu acho, né? E eu valorizo muito o local que eu estou hoje, trabalhando com o que eu trabalho. E mexer com o ensino, eu falo, poxa, eu sei que eu estou lá no socorro também, né? Porque as especializações que eu tive a oportunidade de ajudar na formação, de dar uma instrução ou outra, só tá funcionando porque tu ensinou, fazem parte do final, sabe? Então, eu me resolvi dessa maneira, assim, aqui dentro. Agora, te perguntar, cara, o que deu na tua cabeça de fazer tanto curso assim? Quantos cursos você tem? 17. 17 cursos operacionais? Eu nem sabia que tinha tanto curso operacional assim, né? Mas vem cá, o que te motivou a buscar conhecimento? Eu já vi que tu não gosta de ficar quieta, né? Tu não gosta da quietude aí. E começar logo pelo Florestal, que, assim, não é um curso fácil, né? Historicamente, não é um curso fácil. Então, sei lá, eu saí do CFP... tipo assim, me identifiquei muito com a profissão, sabe? De tudo, assim, de ter uma parte física muito grande também... E também
né, de ter me saído bem no CFP, nas disciplinas, nas atividades, altura, incêndio, tudão. Aí eu lembro que eu queria muito fazer um curso que o nome... Que hoje é o curso do meu quartel, que é o COBS, que é o curso de Operação de Busca e Salvamento, que é o curso lá do GBS. Os outros estados, Alan, chamam de CESTER, como se fosse o terrestre. Ah, entendi. A gente aqui... A gente tem o terrestre. Pronto, aí a gente chama de COBS aqui. Entendi. Porque antes só existia o COBS. Aí, por exemplo, depois veio o CESALT. Entendi. Entendeu? Então, no COBS a gente tem a parte de altura. Aí depois se desmembrou... E não que se desmembrou, mas criou-se ali o CESALT, que seria um nível mais avançado de salvamento em altura. No COBS a gente tem um nível mais básico. O CESALT fazia parte desse Não é que curso? fazia parte, não existia aqui um curso específico de altura. A gente tinha entendi. só o COBS. O COBS falava de altura, falava de veicular, fala de busca. Entendi. O COBS falava de tudão de salvamento. O CESALT aqui, então, é um curso relativamente novo. Relativamente novo. Pô, maneiro, cara. Aí... Mas no Rio é um curso muito antigão, tradicional, sabe? Aí o nosso veicular aqui também meio que brotou do COBS, né? Que aqui o veicular vocês chamam de CSV, né? Isso. A gente chama aqui de CREV, que é o curso, né, de salvamento veicular, mas na época que foi criado com o nome de resgate veicular. Então a gente achou por bem permanecer com o nome, por causa, né, da questão de tradição mesmo. Enfim, aí eu queria muito fazer o COBS, porque era um curso da área de salvamento, que é a área que eu trabalho hoje, né? Eu sou do GBS, Grupamento de Busca e Salvamento. E na época, 2013 isso, eu saí do CFP em 2012, em 2013. E na época... Tu já foi direto pro GBS? Não, eu fui primeira colocada do meu concurso, do meu CFP, e pude escolher para onde eu iria. Sim. E sei lá, né? Eu acho que a gente não tem certeza das coisas naquela época, não conhece muito bem os quartéis, e eu acabei escolhendo um quartel mais pela localidade, que foi mais perto de casa ali. Eu acho que me remetia mais uma coisa de casa, que foi o quartel da Asa Sul, porque eu sempre era criada e nascida ali, minha mãe mora lá, que é o 15º, né, GBM. E eu fui para lá inicialmente. Aí, o edital dos cursos de especialização saíam, né? E a inscrição, na época do curso, nesse de 2013, não tinha um processo seletivo nem nada, era por ordem de inscrição. Na época, né? O curso de especialização. E eu lembro que o meu quartel era o 15º. Na época, ele passava as informações num grupo de Facebook. E que nem eu te falei antes de começar a gravar, eu não sou ligada nessas coisas. Né? Não, sou desapegada total. Então, eu não tinha Facebook, nem sabia mexer nisso. Aí eu lembro que quando eu cheguei na minha ala de serviço, o pessoal comentando, fulano e fulano foram indicados para o COBS. Como assim? Quando que saiu o COBS? Falei, colocou no grupo do Facebook. Eu falei, gente, mas agora eu tenho que ficar entrando em grupo de Facebook na folga. Aí fiquei meio chateada, sabe? E era por ordem de inscrição e por antiguidade. E não tinha nada assim, como é que eu posso dizer... Para publicar em boletim e tal. Tipo era assim, meio que assim. Foi assim. Entendi. E eu era mais antiga que uma das pessoas. E eu, né, falei, putz. Aí fiquei chateada e tal, porque era um curso que eu queria e tal. Mas beleza, já tinha sido indicada. Eu peguei e falei para um amigo meu assim. Falei, nego, próximo curso que sair eu me inscrevo, não quero nem saber. Qualquer que no seja. outro dia abriu o Florestal. Aí eu falei assim, vou nesse. Ele, você é doido, não sei o que. Eu falei, nem aí não, vou fazer. Aí foi assim. Caraca. Mas vem cá, não, tu já sabia onde estava se metendo, porque tu teve um estágio intenso ali de incêndio florestal, né? Já sabia. E não teve galinha não, homem. Oxe, correr 21, marcha, tudão. Eu era a única mulher do meu curso. Tem uma... Eu acho que o pessoal aqui do Centro-Oeste tem como é que é a marcha infinita? É isso mesmo? Tem? Tem, assim, não sei se com esse nome, né? Mas aqui a gente... Não sei, o pessoal me contou. Teve um amigo meu que ele veio pra cá. Não sei se ele foi aqui no DF, cara. Que o Renan Lima. Não sei se tu chegou a conhecer, um capitão lá do Rio de Janeiro. Ele fez comigo, pô. Ele fez contigo? Não. O Renan Lima ele fez recentemente, bem recentemente. Não, então eu não conheço, não. Aí tinha alguma coisa de marcha infinita, vocês marcham não sei quantos km no dia. Eu não sei, porque o meu foi de 2013, né? Então eu não sei se já mudou alguma coisa também, né? Mas no meu CPC, que é o Florestal, tinha 2 guerreiros do Rio, 2 capitães, Capitão Reis e Capitão Catedral? Leandro Catedral? Deixa eu ver aqui. Rapaz, não sei. Capitão Reis é provável que eu conheça. O Reis, ele era... Esse? Foi que ano? 2013.
2013 Ó, eu acho que eu sei quem é. Ele era... Nossa, esse Agora sotaque já de é vocês major, era já. muito bom. Ele chegava assim, apresenta o Florestal. CPCIF. Aqui, ó, que a gente tem um grupo até hoje. Deixa eu só ver o nome dos guerreiros aqui. Deve ser que eu conheci, Major Reis. Major Reis... Ele tem um CPC lá do Rio também. Pronto, ele fez... Eu fiz com ele, né? 021... depois eu vou achar aqui. Mas, enfim. Aí, eu falei isso, né? Falei, Mas e aí, quanto é que é o tempo de CPCIF aqui? Foram 55 dias, eu 55 acho. dias. 50 ou 50 2 meses ali, 2 meses. Uhum. E aí? Cara, foi uma loucura. Porque, assim, na época que eu fiz o Florestal, eu tinha... Lembra que eu te falei que eu morava ali na Asa Norte, no Kit? E eu tinha comprado um apartamento em outro bairro daqui, de Brasília, que muitos bombeiros moram lá hoje em dia, porque na época teve um programa de subsídio, né, para quem era bombeiro, PM, que é o Mangueiral. Maneiro. E eu tinha acabado de receber o meu apartamento e estava reformando lá com o arquiteto e tal, não sei o quê. E ia começar o Florestal. Aí, ó, na minha cabeça, vai começar o Florestal. E o meu apartamento lá do Mangueiral, ele atrasou para entregar, como toda obra. Uhum. Né, a entrega da chave ali da demorou chave demorou, foi a reforma. Ali, entendi, né? entendi. E o meu contrato da Asa Norte acabou. Só que aí eu não consegui, eu não ia renovar por mais um ano, porque eu tinha... Sim, já tinha um Eu ia morar no ali. Mangueiral e o curso ia começar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não queria voltar para casa da minha mãe, na Asa Sul, porque eu pensei assim... Porque lá em casa não ia funcionar, entendeu? Entendi, minha mãe ia pensar que eu tô voltando, ia ser todo o estresse emocional dela de novo. Sei como é que falei, cara, quer saber? Vou morar no quartel durante o Florestal. Era a solução. Eu entregava o apartamento que eu morava, na Asa Norte, ficaria no quartel. Ficou residindo no quartel. E era o tempo do outro ficar pronto. Aí fui lá no GEPRAM, né, que é o quartel da gente, que é o de grupamento de proteção ambiental, que realiza o CPCIF. Fui lá e falei com o subtenente Mendes, na época. Hoje eu acho que o major já reformado, né, Major Mendes. Aí falei para ele, me apresentei, soldado, não sei o quê. Não, aí expliquei a situação, se eu poderia ficar pernoitando. Ele falou, não, tranquilo. Cara, Alan, cheguei no alojamento lá, feminino, com uma caixa dessa de feira, com meus wheys, aveia, minhas comidas. Coloquei embaixo da cama, assim, aí minha cama ficava pronta, e quando eu acordava de manhã, eu desfazia a cama e tudo, e fiquei 50 dias morando no quartel fazendo Florestal. Direto, cara. Direto, velho. Cara, tu mergulhou no curso, então. Mergulhei, porque eu só consegui ir lá na obra no final de semana, ver como é que tava. E, enfim, aí o apartamento foi entregue, assim, acho que uma semana depois da formatura, deu meio que certinho. A gente... Porque o acampamento do Florestal, no meu, é fora de Brasília. Foi fora de Brasília. Fora de Brasília? O acampamento final do curso. Aí, quando eu voltei, fica lá em Comunicável, enfim, acampamento de curso. 8 dias. 8 dias, Aí voltei e tudo, aí o apartamento, né, deu certo lá a questão do apartamento. Mas eu fiquei no quartel, cara. E o que tu achou mais difícil? Calor, araceiro? Cara, foi? Carga pra carregar? Do Florestal, na boa, pra mim, o mais foda, assim, o mais difícil mesmo, foi o frio. Frio? O frio que eu tenho. Mesmo, cara? Porque assim... De noite aqui faz muito frio, é isso? Faz. E lá no acampamento, meu... o frio é uma coisa que me tira do... Sabe? Fome, eu de boa, pernoite isolado lá, negócio da sobrevivência, sem comer, sem beber água, pra mim tava tranquilo. Agora o frio pega demais, cara. É engraçado, né, cara? Senhora. Porque eu acho que isso aí é meio que faz parte do curso mesmo, porque no Rio também é a etapa de frio que é que mais dói. Doido. Em mim, assim, eu acho que alguns guerreiros que fizeram comigo pode ter sido a sede e tudo, porque durante o curso a gente tem ali o nosso planejamento, né? Então, por mais que folgue tarde, folga, aí vai para casa, toma água durante o curso. Agora, o que pega mesmo ali, no acampamento final, são as etapas que a gente tem que cumprir ali, né? E durante o curso, assim, eu estava muito bem fisicamente na época. Então, assim, a gente corria e todo quartel do Corpo de Bombeiro hoje tem academia, né? Sim. Aqui em Brasília, graças a Deus. E como eu estava morando no GEPRAM, a gente era liberado do curso, eu ia malhar, pô. Que isso, Juro cara. por Deus. Não é possível. Eu ia malhar. CPCIF não tem como. Pode, eu malhava. Que isso, cara. Malhava. Tinha energia pra malhar. Eu ia malhar, puxar ferro bilhões. Que isso, cara. Aí malhava... Aí o pessoal passava assim, falava, caraca, velho, tu sai do Florestal e tudo. Pô, tá maluco. Malhava, cara. Malhava e depois tomava o banho, fazia meu lanche lá na copa e ia dormir. Aí no outro dia, de novo. Caraca. E nesse frio aí, só pra esclarecer pessoal, não é que tu vai dormir sequinho. Tá frio e tu não vai dormir sequinho, né? Provavelmente
Tem uma É brincadeira, florestal, né? Sempre tem, tem uma né? brincadeira a mais ali, né, cara? Se não tiver, não é curso, né? Vai, daquele jeito. Caraca, olha, aí porra, deve ser brabo até pra puxar da memória, né? Tu consegue listar aí da tua cabeça os cursos que você tem? Deve ser até difícil de puxar, assim, né? Não, acho que porque eu consigo, sabe por quê? Porque lá onde eu trabalho, lá na seção de ensino do GBS, eu tenho um quadro com todos os meus brevês. Aham. E meu amigo recentemente, o Nora, que trabalha comigo na seção de ensino, Sargento Nora, mandou uma foto disso no grupo aqui. Peraí. Aí eu consigo te falar aqui. 17 brevês, irmão. Tu passou muito tempo... Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Esse é o quadro que Esse é o você quadro. tem lá, com seus brevês. Essa aqui é a minha mesa. Aqui é as medalhas que eu já recebi, Sim. né? Deixa eu ver aqui. Lista aí pra gente. Ih, caramba, não dá pra ver, mas vamos lá. O florestal. Aí eu fui 01 do florestal. Foi 01 desse florestal? foi. Tu era a única fã e foi 01. Fui 01. Depois eu fiz o CMTE, que é o curso de instrutor. Métodos e técnicas. Fui 01, 02 ali, empatado. Instrutor de quê? Desculpa. É geral aqui. Geral? É. Ah, tá. Depois fiz o COI, o curso de incêndio. Depois fiz o BREC básico. Depois fiz o SEBRESC, que é o de cães. Aí eu fui 01 do SEBRESC. Depois fiz o APH, aí fui 01. Depois eu fiz o COBS, aí fui 01. É o curso que você queria fazer desde o começo. É. Aí depois eu fiz o CESU. Aí depois fiz CESU, desculpa. CESU é o curso de socorros de urgência, de socorrista. Sim. Tipo um avançado do APH, Isso, pronto. Pode entender assim. Depois eu fiz o CONAT, que é o curso de orientação e navegação terrestre. Maneiro. Depois eu fiz o CATS de São Paulo, com o Coronel Diógenes. O pessoal de São Paulo veio aqui dar o curso pra gente. Ele aqui, velho. Nossa, traz, cara, traz. Que hoje em dia é uma doutrina que está mais recente na corporação e é a que eu estou bem dedicada, que é a de ATS, né? De atendimento à tentativa de suicídio. Aí depois eu fiz o CREV, que eu fui 01 também, que é o veicular. Esse aqui é qual? Esse aqui é o Corpas, que é o piloto de RPA, de drone. Aí eu fiz o BREC avançado. Uhum. Aí eu fiz o CBTER no Mato Grosso do Sul, em 2022. CBTER? CBTER. Que foi onde até eu conheci o capitão Lucas e o subtenente Cariús, que é lá do Rio. Cariús, sim. Meu canga, lá do Mato Grosso. CBTER é o quê? É o primeiro curso de busca terrestre que tem no Brasil. Entendi, é o do Mato Grosso. Entendi. Aí eu fui para lá fazer. Eu e uma colega aqui de Brasília, a Michele, Sargento Michele, nós duas fomos em 2022. Que é diferente do terrestre que a gente Completamente estava falando ali anteriormente. Diferente. Né? Totalmente diferente. Totalmente. Lá é um curso de busca em mata, sabe? Entendi. E foi lá que eu conheci o Cariús, né? E o Lucas lá, o capitão, que são meus amigos até hoje. Aí foi no Mato Grosso. Aí depois eu tenho o CATS de Brasília, que eu junto do capitão Mezencio, a gente conseguiu levar esse curso desde o primeiro até hoje. A gente vai para a 10ª edição esse ano. Maneiro. A PH Tático, com a PRF, o CATS do Rio, que foi quando eu fiquei lá, 30 dias, que foi em 2023, e eu acabei de voltar do CATS do Goiás. Voltei semana retrasada, que fizeram um lá também. Então tu tá se aprofundando cada vez mais no atendimento à tentativa de suicídio, né? Caramba, interessante, cara. Agora aqui deu quantos? Eu acho que os outros... mas eu acho que foi... Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Porque eu não tinha contado o APH tático. Faltou um, tá? Faltou um. Tá ruim de conta. Não, poxa, mas E eu conto mesmo, porque cada curso desse, cada brevet, assim, eu nunca achei que tem um curso melhor que o outro ou um curso mais importante que o outro. Não, mas aí agora eu vou te pegar, porque é o seguinte. Na farda, tu não vai conseguir botar os 18. Não. Aí eu quero saber. Eu coloco... Qual os 3 que tu escolhe ali pra botar na farda? Então, aqui no Bombeiro, são 4. São 4 aqui? Em Brasília. São 2 e pode usar agora meia-lua. Sim. Aí eu uso, vamos ver se eu lembro. Florestal, nunca vou deixar de usar, foi meu primeiro curso. Ali. A manicaca. Interventor, que significa a questão do CATS, do atendimento à tentativa de suicídio. E aqui eu uso os de salvamento. Aí eu uso COBS, SEBRESC, veicular e BREC avançado. Entendi. Tudo de salvamento. Aí eu vou te pegar, pô. Na de passeio também é assim? Na farda de passeio? Acho que tá, não sei não. Na de passeio vai o brevet que tem na hora. Né? Na hora ali já vai tranquilo. Não, tá certo. Então, eu ia te perguntar realmente qual que tu tem o maior carinho, assim, mas já falou que não tem o... eu acho assim, cara, todo curso quando eu fiz era tipo aquele curso, né? Sim. Eu nunca colecionadora, não é isso. É porque assim, na época que eu fiz o COI, eu tava muito ali pelo incêndio. Sim.
eu tinha feito florestal, eu falei, cara, florestal agora eu quero fazer urbano. E dá pra complementar algumas coisas ali, né, mas cara? aí depois eu fui pro GBS, então eu enveredei pra área de salvamento. Sim. Aí na época eu queria ir pro Canil, fiz o Sebresc. Então foi tudo assim, o que eu queria fazer no momento, sabe? Foi meio que um plano de carreira ali que tu foi montando, mas foi assim, ali, não né? Saiu o COBS, que eu sempre quis, pô, fiz o COBS. Aí tem a equipe feminina lá de salvamento veicular, Sim. aí o CREV, né? Então, foi mais ou menos assim. Então, pô, mas eu gosto de salvamento, eu gosto, sei lá, de todas as áreas. Porra, break é maravilhoso, sabe? A doutrina que a gente pegou aqui, desde o break básico, bem antes de eu entrar no bombeiro até hoje, é o curso que mais... É a questão de ser, né, reto. O break é assim, cara, sabe? O fichário do instrutor, a apostila do aluno. Essa questão sempre me amarrou muito ali, de gostar muito ali do bastidor do break, né? Sim. E da atividade também. Eu tive a oportunidade de ir para Brumadinho. Tu foi para lá? Fui para lá e para o Haiti também, né? Haiti em Haiti foi 2021, foi o último. Ah, tá. Aí foi mais uma ajuda humanitária, Entendi. né? Tinha tido terremoto, mas quando... eu acho que teve... Foi antes de 2010, você entrar, não foi? foi antes 2010, de eu entrar. né? Antes de eu entrar. Esse de 2021, a gente foi mais como uma resposta mesmo ali de humanitária. Sim, sim. Né? Que é uma função também ali dentro da perspectiva do break. Sim. Então, eu gosto de todos, cara. Gosto do maneiro. veiculado, de cães. Eu sou apaixonada, eu tenho 4 cachorros. Você tem... são eles aí tatuados? Essa aqui são 2. Eu tenho outra aqui. Sou apaixonada por cachorro, sempre fui. Mas eu acho que no ensino, é o que eu tô hoje, é o local que eu posso estar um pouquinho em cada um. Por isso que eu tô lá, entendeu? Porque quando eu era do Canil, era só a busca com cães. Você tem que se dedicar àquilo, porque você está exercendo aquilo como especialização. Sim. No veicular também, tudo. Aí no ensino, eu posso estar um pouquinho em cada. Por quê? Porque no ano vai ter nos cursos de especialização e eu vou participando de todos. Pô, ali maneiro. na parte de coordenação, de instrutora. Então, eu consigo estar um pouquinho em cada lá. Deixa eu só explicar pro pessoal o seguinte. Que a gente tá falando aqui break, aí a gente chega em casa e eu tomo esporro. Porque a minha mulher fala assim, pô, vocês só falam em sigla, pô. Eu não tô dando porra, não, vocês estão falando. Então, o break busca resgate em estruturas colapsadas, tá? Quando desaba um prédio, algo do tipo ali, Isso. é essa especialidade que vai atuar ali, no meio daqueles escombros ali, isso. né? Isso daí que ela tá falando e tem tanto orgulho. Isso. Mas olha, deixa eu te falar um negócio então. Você tá cada vez se especializando mais aí na abordagem à tentativa de suicídio. O que foi que te encantou nessa especialidade ali? Teve algum marco ali? Teve, cara. Eu aqui conversando contigo, eu falei, né, que a questão da maturidade me transformou e tal, questão de saúde mental. O CATS, que é o nome do curso, né, basicamente no Brasil todo o nome é CATS, muda só, que alguns cursos são chamados, igual no Rio, é chamado de curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio, Sim. e tem um CATS, que é o nosso aqui, que a gente chama de curso de atendimento à tentativa de suicídio. Entendi. Chama de abordagem. Entendi. Agora no Rio tem até uma certa discussão nos bastidores sobre essa questão de abordagem técnica, né? Porque não sei se isso chegou até aqui, porque lá tem sido chamado a parte de salvamento em altura de abordagem tática. Isso. E a abordagem técnica, aí nos bastidores tem uma certa discussão e tudo mais. Isso. O que acontece? No Brasil, a gente tem um guarda-chuva de doutrina dentro de ATS, né? Tudo começou com o Coronel Diógenes de São Paulo, que é o cara que está na vanguarda aí desse tipo de assunto. Sim. Tem até um livro dele que eu tenho que comprar para ler, eu não comprei até hoje. Ele é top demais. E o Coronel Diógenes, o curso lá de São Paulo, é o curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio. E hoje a gente tem uma outra escola, né, em paralelo ali, que é a escola do Coronel Edir Paixão, que vem do Ceará. Então, são os dois segmentos, né, e os outros corpos de bombeiro se adaptam a outro, buscam informação em um. Isso, né, Brasília, a gente tem um mix de tudo isso. Sim. E o que acontece? Essa parte de abordagem. Quando a gente chegou aqui para criar o nosso curso, a gente colocou lá na nossa reunião essas discussões da nomenclatura e tudo. Fora do Brasil, essa parte de atendimento à tentativa de suicídio é feita basicamente por forças policiais. Sim. Né? Então, por isso que vem o termo negociador, abordador. Eu ia perguntar isso. Quando chegou aqui em Brasília, a gente achou por bem não usar. Por quê? Porque, para a gente, o técnico e o tático se confundia ali em conceito quando a gente vai para combate a incêndio. Então, a gente... E a abordagem, a gente de Brasília, achou que tem uma conotação muito policial, o abordar o suicídio. Não, a gente faz uma intervenção numa situação de crise. Então, a gente se autodenominou interventor. No Rio, por exemplo, eu sou a abordadora 69. Sim. Porque lá é abordador.
Aqui eu sou interventora 08. Então, aqui a gente colocou o nome de interventor e colocou o nome do curso de atendimento à tentativa de suicídio. A gente tirou o cunho de abordagem. Entendi. E a gente não usa tático nem técnico. Usa intervenção comunicativa, que seria o diálogo, e usa intervenção por contenção física, que seria a contenção física. Ah, entendi. Ficou mais claro. Exatamente, achei foi assim. Foi o que a gente quis. Teve outras mudanças, por exemplo, a doutrina de São Paulo chama um local onde tem recorrência de suicídio de glorificação de sítio. Exemplo, lá no Rio, Ponte Rio e Niterói. Sim. Inclusive, foi o meu simulado final do CATS, foi lá. Então, quando a gente também discutiu essa nomenclatura, a gente achou que esse termo, glorificação de sítio, não é autoexplicativo. A gente precisaria falar o termo e explicar o que é. Aí a gente colocou o nome de local frequentemente utilizado, LFU. Até porque o que me pareceu quando você falou isso, glorificação de... Sítio. Me dá a sensação de ser uma coisa boa. Exato. Sabe? Aí tem muita gente que... Então, a gente quis deixar para cá, para o nosso público, a nossa realidade, a doutrina mais clara, né? Mais clara no sentido literal mesmo. Então, o nome lá da nossa ponte JK aqui, o local, né? Que é um local que tem recorrentes suicídios, a gente chama de local frequentemente utilizado. Pronto, entendi. LFU. Né? Que na doutrina lá do Coronel Diógenes seria glorificação de sítio. No Rio de Janeiro, glorificação de sítio. Entendi. Então, tem essas diferenças, né? Que nem eu te falei, eu tenho um curso de São Paulo, do Rio, e fui agora para Goiás fazer. E essa minha intenção de, tipo assim, hoje em dia, que eu já trabalho na parte de coordenação dos cursos, de ir fazer curso fora, é justamente ver aonde Brasília está ali, né? E de servir como uma ferramenta motriz mesmo ali para a doutrina, para a docência. Falar, pô, pessoal, Rio está falando assim, será que não faz sentido a gente, né? E ir ali ajustando. É bem bacana, assim. Lá em Goiás agora eu percebi que eu tô velha para fazer curso, né? Caraca, sério? Tá doida, Alan? Não. Meu Deus do céu. Eu falava, não, gente. Começou a doer? Não, joelho, corridinha, o joelho já reclamava, bichava. Eu falava, não. E assim... E às vezes, assim, time mesmo, sabe? Já gastou muito também, né, mulher? Não, Meu Deus do céu. Quero mais não, mas fiquei lá. 40 anos. Deixa eu te perguntar, eu não sei se você citou, eu acabei me perdendo. O que foi que te encantou, assim? Foi, não respondi, falei só do curso. Então, Alan, cara, quando eu fiz o curso de São Paulo, foi 2018. Nada mudou, foi o primeiro. O Major Tiago Franco, que é da equipe lá do Coronel Diógenes, veio em Brasília, ministrar o curso para 20 militares. E eu estava lá. Isso aí, graças aí o gerenciamento e toda a iniciativa do Coronel Mendonça, né, que hoje é comandante do meu grupamento. Na época ele era tenente e agiu para isso acontecer. 2018, eu fiz o curso e mais um brevet. Tipo assim, entendeu? Pegou conhecimento, beleza, massa, ok. Continuei minha vida. Em 2022, eu tive um dos melhores profissionais que eu já trabalhei, e eu acho que também um dos melhores profissionais que eu venho a trabalhar, porque o cara é foda, né? É um amigo pessoal, que é o Capitão Mesêncio. Daqui. Ele foi ser o meu chefe lá na seção de ensino do GBS. E ali foi um encontro, sabe? Encontro de alma mesmo, assim. Eu considero ele hoje um grande amigo meu. Sério, ele é fenomenal como profissional e como pessoa. E eu fiquei 2 anos trabalhando com ele. E o Capitão Mesêncio, por questões da vida dele também, foi buscar o conhecimento na área de atendimento à tentativa de suicídio. E ele foi beber da outra fonte. Eu já tinha ido em São Paulo, eu e os outros militares, ele foi lá no Ceará fazer o curso com o Edir Paixão. O Capitão Mesêncio foi e voltou. Quando ele voltou, ele falou assim, Bila, e assim, 1000 projetos, né? O COBS rolando, o CREV, e aquela loucura lá que o GBS vive, que é o quartel lá que a gente mexe muito com a área de ensino. Aí ele chegou assim, me chamou, falou, Bila, e aí, bora fazer o CATS de Brasília? Eu falei, uai, capitão, demorou. E o cara escreveu o curso sozinho, cara. O bicho pegou, fez a portaria do curso, tal, porque eu estava com outros projetos, CFP na época. E ele fez. Eu sei que a gente conseguiu a aprovação disso na nossa diretoria de ensino e rolou o primeiro CATS, que foi em final de 2022. Foi a primeira turma. E depois dessa primeira turma, a chave começou a virar, sabe? Eu acho que teve a ver, primeiro, com o estágio de vida pessoal que eu estava, por algumas coisas que eu já tinha passado, amadurecimento mesmo, sabe? E percepção, sabe, Alan? Eu não sei qual é a tua religião, não sei, enfim,
nas suas ideologias, o que tu acredita. Mas eu acredito de verdade, assim, além de que a gente não faz nada sozinho e que a gente tem que ter algo para fazer, sabe? Assim, sei lá, tem que ter alguma coisa, assim. E, cara, quando eu comecei a me afundar, assim, nessa parte da suicidologia, sabe, de ver, assim, o que o sofrimento faz, né, cara? O que a dor... Velho, imagina uma dor tão grande, que o único alívio para ela seja você tirar a sua vida. Isso, para mim, é muito sinistro, sabe? Isso, para mim, é uma missão primária do salvamento. É você desencarcerar a alma dessa pessoa, sabe? A mente dessa pessoa. E isso me tocou de uma maneira muito forte, cara. Eu comecei a ir muito fundo nisso, tão fundo que tive alguns problemas, né? Já tenho um quadro de ansiedade de infância, que nem eu te falei, né? Por questões ali de relação com a minha mãe, coisas que todo mundo tem. Ter se aprofundado nisso não fez bem para você? Não é que não fez bem, fez bem, mas assim, eu acho que fez bem porque eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje. Mas eu digo assim que... Sabe quando você planta uma semente e a terra não está muito boa? E se você adubar, vai crescer? Então foi mais ou menos isso. A semente foi plantada, mas eu não estava muito bem, sabe? Em vários sentidos, em alguns sentidos ali. E você tem que se conhecer, porque é uma temática muito sensível. E que nem eu te falei sobre, né, a religião, não sei se tu acredita, mas é uma vibração que abaixa. Né? A gente está falando ali de algo muito forte. Né? E, então, assim, entrei de cabeça nisso e me dedicando no que eu pude, e às vezes até mais do que eu pude, pelo CATS, pela essa situação. E também aí passei, e isso alinhado a momentos pessoais que eu não estava tão legal, passando por alguns problemas, tive um adoecimento mesmo, assim, de ansiedade mesmo, e tudo, que hoje, graças a Deus, já está tudo regulado, tudo acompanhado. Mas justamente porque você lidar com algo tão assim, sem ter esse terreno propício, tem um desequilíbrio, sabe? Mas hoje eu vejo que eu sou uma pessoa diferente e foi onde a chave mudou. Foi isso, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, tipo, o sofrimento de outra pessoa, sabe? E para quem é interventor aqui no DF ou para quem tem o CATS de outros estados, sabe do que eu estou falando, assim, que a gente se identifica ali com a dor, né? A gente fala sobre isso e isso fez com que eu enxergasse a minha vida e tratasse as outras pessoas que estão ao meu redor de maneira diferente. Porque um dos princípios, na verdade, o princípio ali, né, de toda abordagem, intervenção, é uma comunicação assertiva, uma escuta ativa, uma empatia, é o vínculo. Então, é difícil você, numa sala de aula, falar para um bombeiro ter empatia, ter escuta ativa, se conectar com uma pessoa que ele nem conhece, e em casa o cara não está escutando a esposa. Então, não é incomum, durante uma aula do CATS, tipo, todo mundo ir aos prantos, sabe? Eu choro toda aula. Porque isso faz a gente se conectar com o ser humano. Fala, cara, é isso, velho. A gente está aqui para isso, sabe? E eu falo que da nossa atividade bombeiro é a que mais faz valer o juramento de... mesmo com o sacrifício da própria vida, né? A questão de você salvar mesmo. Porque eu também sempre comento, você salvar alguém que quer ser salvo é muito difícil. Imagina você salvar alguém que não quer ser salvo. Aí eu falo que o cara é o bombeiro do bombeiro, entendeu? E dentro da nossa corporação, como toda segurança pública de Brasília, o suicídio ele é uma realidade, né? Então, a gente sabe dos casos. Em Brasília, há 3 semanas atrás, que eu atualizei um slide lá, a gente está com 15,5 tentativas de suicídio por dia, só em 2025. Né? A gente teve o último boletim aí, epidemiológico do Ministério da Saúde, trazendo para a gente que o suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então, não tem como você saber disso e ser a mesma pessoa, cara, com outro. Porque, por exemplo, Alan, tu ter me ligado, tu ter me mandado mensagem, me convidado para cá, pode ter salvado a minha vida. Só que você não sabe disso. Entendeu? Então, eu sempre falo, um bom dia salva a vida.
E você nunca vai saber disso. Porque do mesmo jeito que você pode salvar uma vida, você pode ser a gota final num copo de água que está cheio. Então, a tua mensagem salvou minha vida. Entendeu? Então, são essas coisas... E quando você para ver a importância disso, tipo assim, você fala, caraca, velho, tá nas nossas mãos, sabe? E é isso. E a única tatuagem que eu tenho, né? Eu tenho essa vida, assim, meio espalhada no bombeiro, no incêndio, no salvamento e tudo. Gosto de tatu e tudo, mas a única que eu tenho de mim é uma coisa que representa o CATS, assim, que eu resolvi, porque eu coloco coisas que fazem importância para mim, né? Tem muito bombeiro que tatua várias coisas de bombeiro e tudo, enfim. Mas para mim eu nunca achei... um curso para você que rompeu a barreira da farda? Exatamente. Você descreveu. Aí é a única marca que eu tenho relacionado à profissão no meu corpo, é uma coisa que representa o CATS para mim, sabe? Posso aproveitar, então, que tu se especializou nessa área, fazer 2 perguntas que eu tenho na minha cabeça em relação a isso? A primeira é o seguinte, o quanto falar ou não falar de suicídio, sabe? Faz bem. Do tipo, se você fala, você estimula. Se você não fala, você oculta em tese um problema. Eu não sei se eu tô falando os termos certos, não, sabe? Eu entendi o que você tá falando. Hoje em dia, como é que tá essa situação? Falar ou não falar, entendeu? Então, como é que tá isso aí? É um questionamento muito, muito natural, né? De quando a gente está um pouco fora da suicidologia, da parte da doutrina. Ano passado, aqui em Brasília, a gente teve o 5º Congresso Brasileiro de Prevenção ao Suicídio, que veio, tipo, Neymar da vieram para cá, entendeu? Tava a Neuri Botega aí, tava o Bertolotti, tava a Karen Scavacini, que são referências dentro de suicidologia. E são o quê? Eles são psicólogos? São psicólogos e psiquiatras. E foram 3 dias de congresso, eu fui convidada para palestrar, fiquei muito feliz, então eu fiz uma participação lá, eu e o Coronel Eric representando o CONATS, que é o Comitê pela Liga Bom, e eu representando o Bombeiro de Brasília, né? E a gente fez uma palestra lá também sobre isso. E, cara, esse tema foi levantado lá. Para você ver, estou falando de um congresso brasileiro onde tinha as maiores figuras da suicidologia falando sobre isso agora. É uma dúvida recorrente. O que eu costumo falar? A parte de prevenção, agora me falha a memória, me perdoe, mas eu acho que é Marcelo, doutor Marcelo, professor da UNB, que falou sobre isso, que falar sobre o suicídio... Né? Ele trouxe essa interrogação para a gente. E aí, é bom ou ruim? A gente tem, em alguns estados, a estatística de aumentar a tentativa de suicídio no Setembro Amarelo. É por isso que eu estou te perguntando. Entendeu? Que me veio essa informação, mas por fora, assim, exatamente. Nada oficial. Não, entendeu? mas ela, se você for ver estatística, realmente, em algumas áreas, em alguns locais, ela é isso. E o que já é passivo? Que a gente deve sim falar, mas a fala com responsabilidade. Não é a fala romantizando o suicídio, não é uma fala sensacionalista. É a mesma coisa assim, eu devo ou não falar de drogas para o meu filho? Entendi. Cara, eu devo ou não falar sobre orientação sexual para o meu filho? Então, é aquilo, é o como falar. A fala com responsabilidade, ao meu ver, ela sempre vai ter um caráter preventivo, porque a informação previne. Você avisar para uma pessoa que depressão tem cura, que depressão tem tratamento, você está acendendo uma luz no final do túnel daquela pessoa. Já que a gente sabe que depressão, dentro das patologias da mente, é uma doença que está diretamente relacionada à tentativa de suicídio, à prevalência de tentativa de suicídio. Então, se você informa essa pessoa que o que ela está sentindo, o que ela está pensando, vai passar, você está prevenindo o suicídio. Você está informando, prevenindo. Então, assim, é o como falar. Né? Então, e nisso aí eu sempre busquei muito cuidado. Assim, todo mundo que me vê falando sobre, eu trabalhando, eu sou muito chata com isso, porque, de novo, do mesmo jeito que uma fala pode salvar uma vida, é que nem eu falei, pode ser a gota de um copo cheio, entendeu? É onde... A pessoa, depois disso, vai ter elaboração de plano e execução de uma tentativa, são as fases ali dentro do comportamento suicida, sabe? Sim. Então, o meu modo de ver é isso. Que sim, que é bom falar,
mas muito cuidado de como falar e também o que falar para aquele público específico. Sim. A forma que eu falo sobre suicídio para o público bombeiro é diferente se eu for conversar com meu sobrinho, se eu for conversar com a minha irmã. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de entender até onde o outro precisa conhecer e saber e o que falar para aquele público específico se prevenir, Entendi. sabe? Saber até o limite onde tu vai falar também, né? Exatamente. Nem informação de menos, mas também nem informação demais. É por aí. Entendi. Aí agora o outro ponto, cara, porque assim, o abordador, o interventor, pelo menos na minha cabeça, ele é uma função que se assemelha muito à de um psicólogo, sabe? Do tipo, você é um profissional que vai receber aquela carga emocional de uma pessoa, o problema dela, só que seu serviço vai acabar ali, né? Se Deus quiser, da melhor forma positiva, mas possivelmente de uma forma negativa, e você precisa de alguma forma abstrair daquilo ali, porque você tem a sua vida para você poder viver. Como é que tá isso hoje em dia, o pós-operação, sabe? Entendo. Como é que tá lidando isso com o bombeiro, o profissional que lida com isso depois da operação? O que ele faz? É recomendado ele ir para um psicólogo, conversar com um companheiro, conversar com outro interventor, abordador só para extravasar e depois ir para casa? Como é que está sendo estudado isso? Então, Alan, o suicídio ele existe desde que o mundo é mundo. Sim. E ele sempre existiu e sempre foi atendido pelos corpos de bombeiro. Sempre. Sim. Né? O que a gente tem hoje é uma doutrina profissional de atendimento. Né? É uma abordagem, uma intervenção humanizada, se preocupando ali com o início de uma pós-venção, porque a gente sabe também da recorrência que a gente tem de tentativas prévias, ou seja, a tentativa de suicídio, uma pessoa que já teve tentativa de suicídio, é o principal fator de risco para ela voltar a ter. Então, não adianta eu fazer aquela técnica que no passado era feita, o distrai que eu pego, porque essa pessoa vai voltar. Né? Então, é uma preocupação holística, macro. Né? Então, os corpos de bombeiro, enfim, o sistema de saúde. Então, primeiro, a gente sempre atendeu esse tipo de ocorrência. A gente sempre atendeu. Mas, óbvio, até segundo a própria OMS, né? A gente está vivendo uma nova pandemia, a pandemia do suicídio. É um fenômeno que está sendo estudado mais do que nunca atualmente, principalmente por causa dos índices. A gente está... Acabei de te falar, 15,5 tentativas de suicídio por dia em Brasília. Cara. Isso é um número muito alto. Muito alto. Você sabe mais ou menos qual a população de Brasília? Ixi, alguém pode... Beira milhão, assim? Beira, mais de, sei lá, 3 milhões ou algo do tipo? Mais. Se a gente for pegar o DF todo, sim. Esse número que eu estou te dando são de ocorrências atendidas pelo bombeiro, tirando o SAMU. Entendi. Então, Caramba, assim, então é muita coisa. Muito. A gente tem também, por exemplo, automutilação. O pessoal que trabalha em escola sabe também que isso está muito evidente. E a automutilação é um fator de risco para a tentativa. Então, enfim. 2 milhões e 800 mil pessoas. Isso DF ou Brasília? Só? Brasília, né? Aí, se for pegar DF, é muito mais. Não, mas mesmo assim o índice é altíssimo. É bem alto. Então, assim, a gente parte do princípio que a gente não está enfrentando nenhum problema novo. O bombeiro sempre fez essa atividade. O que se está tendo agora é uma atenção maior à saúde mental. Sim. Em todas as corporações. Aqui em Brasília, que é o que eu posso falar, o que é orientado, né? Isso a gente passa no curso e tudo. Presenciando uma consumação, ou seja, a tentativa de suicídio, para a gente aqui, ela pode ter 2 desfechos, a tentativa de suicídio. Né? Quando você executa a tentativa de suicídio, você pode ter uma autolesão, ou seja, o tentante ele não veio a óbito, ou a consumação. Sim. Beleza? Quando um bombeiro presencia a consumação, a gente tem um protocolo de incidentes críticos aqui em Brasília, que aí é ligado ao nosso centro de assistência, nossa policlínica, que é onde trabalham os psiquiatras e psicólogos. Sim. Então, é feito o comunicado oficial, né, do mais antigo ali que presenciou, da guarnição e tudo, e depois o centro de assistência faz o acompanhamento desses militares. Né? E o militar, ele tem por maneira voluntária também, procurar o centro de assistência. Né? Então, isso no nosso curso a gente sempre fala, né? A gente sabe que existe ainda um preconceito relacionado à parte de saúde mental, mas a gente deixa muito claro que esse acesso aqui em Brasília, eu falo aqui, é livre. Né? O militar vai lá no centro de assistência e fala, cara, eu quero uma consulta com psiquiatra, psicólogo, ele vai ser atendido. Né? De maneira
operacional, de maneira operacional, falando assim dos procedimentos operacionais mesmo. Então, tem esse protocolo de incidente crítico, que é a informação que é formalizada, e a gente tem uma parceira muito grande lá no Centro de Assistência, que é a capitã Natália Coelho, psicóloga, minha amiga pessoal, amo de paixão. E ela está com a gente também desde sempre, lá no CATS, na criação. E ela é um canal que a gente sempre busca ali, porque eu não tenho formação em psicologia. E realmente, assim, a intervenção, a abordagem, a gente se apropriou de muita coisa da psicologia. As técnicas de diálogo. Sim. Né? Então, assim, e por uma orientação que foge à parte do gerenciamento da ocorrência, enquanto bombeiro, ali, operacional mesmo, de tirar do local de perigo, equipe de contenção física, essa questão, a gente sempre, né? Aí a gente já buscou essa informação com a Natália sobre o hot debriefing, que seria o quê? Você falou, é recomendado um bombeiro falar com o outro, se esvaziar e tudo. O que foi orientado para a gente aí via esses profissionais? Que o hot debriefing, que seria aquele debriefing, no momento que aconteceu, não é indicado. Não é indicado? Não é indicado. Tem uma grande possibilidade de TEPT ali, né, que é do transtorno pós-traumático. Se ele não souber mesmo, fazer... o hot debriefing não é indicado. Então, seria o caso ali, né, do mais antigo, do comandante ali, saber lidar com a situação, né, de, enfim, também fazer o acolhimento dos militares, mas retornarem para a unidade, para o quartel, e ali, num momento mais tranquilo, se ele realmente percebesse que o ambiente está numa situação, porque, né, ainda pode ter mais ocorrências durante o dia e tudo, seria o caso de avisar aí a cadeia de comando, e, né, superior de dia, oficial de área, e também a gente tem um médico de dia lá na policlínica, se fosse algo mais, né, ali, tipo, pô, Sim, o militar não tem condição mais de tirar o serviço, tal. Mas a gente busca essas orientações e o bombeiro tá com essa informação. E principalmente, assim, eu acho que é o que eu passei, né? Você começou aí, pô, Fabíola, operacional, custa. E eu não sei porquê, na nossa profissão, isso tem que ser diferente de uma pessoa. Como é que eu posso falar? Sensível em relação à saúde mental, entendeu? Entendi. O cara brutão, não sei o que, cara. Sabe? E eu falo, cara, uma coisa, né, não tem nada a ver com a outra, e na verdade se complementa, e na verdade uma coisa só existe pela outra. Pessoas que são fortes mentalmente se desenvolvem muito mais aqui na parte física, na parte, né? E então a gente tem isso na nossa profissão. Eu sei que tem, né? Aqui em Brasília tem, nos outros estados tem. Em qualquer lugar tem. Pois é. Mas é uma barreira que a gente tá ali, sabe? Em toda a turma que a gente forma do CATS, a gente tá ali, jogando a semente. Falando, cara, não tá bem? Procura ajuda. Sabe? Eu sou formada em educação física, que nem eu te falei. Uma analogia que eu faço. Cara, quando você tá ali, tá fora do shape, você procura um personal, cara. Porque você sabe que é a melhor pessoa para te levar ao objetivo que você quer. E quando você tá com algum problema, né, de saúde mental. E, assim, na boa, Alan, não é incomum no nosso mundo de hoje, todos nós estamos adoecidos em um certo grau. Por que a gente não procura alguém? Sabe? Você abre a boca para falar que você tem um personal trainer, você tem um personal, não sei o quê. Mas se tem que procurar uma terapia, alguma coisa, já é aquela coisa melindrosa. Demonstra uma fragilidade, exato, né? cara, exato. A vergonha de assumir. Exatamente. Né? Aí, assim, nas oportunidades que eu tenho, eu tento, né, passar essa forma de ver, que é minha. E graças a Deus, assim, hoje eu tenho completa noção que a busca da gente na vida tem que ser relacionada à saúde mental, né? O físico da gente, ele é apenas um complemento, assim. Lógico. É até o tema da educação física, né? Mente sã em corpo são, né? Não Esse adianta... é o tema da educação física? É o lema, né? Mente sã em corpo são. As duas coisas têm que estar boas. Não adianta, né, cara? Tipo, você tem um puta corpo, o cara é brabão e uma mente podre por dentro, sabe? É por aí, assim. Aí eu me encontrei nesse assunto todo aí, e hoje eu acho que aí foi o que você falou, que eu vou usar isso agora nas minhas instruções. Você falou aí pra mim, rompeu a farda? Não sei o que rompeu a farda. Um curso que atravessou a farda, né? Vou usar isso aí agora. O curso foi o CATS. Fabio, deixa eu te falar, a gente tá se encaminhando aqui pro final, só que, cara, você é uma personagem muito importante aqui, tá? Deixa eu te falar isso, porque assim, cara, é mulher, então assim, muita gente vai ver esse episódio aqui, vai se inspirar em você.
por toda a busca que você teve, desde lá do concurso, todos os cursos operacionais que você fez. Pô, se dedica demais à corporação, não só na ponta, mas também na parte de ensino, o que faz até com que você consiga falar muito bem sobre a operação que você faz na execução, sabe? Então isso tu fecha um ciclo muito perfeito aqui. E com certeza você cobrar depois, vão falar assim, pô, mas tu não perguntou sobre isso, ela não falou de tal situação e tudo mais. Antes da gente chegar no final, tem alguma coisa que você queira falar, queira citar aqui, alguma coisa que é marcante da sua vida, ou que simplesmente uma mensagem que você queira dizer pro pessoal, assim? Que por um acaso eu não perguntei, a gente não tocou no assunto. Nossa, mas você me perguntou tudo. Sério? Não, às vezes tu tá com alguma coisa no carro, aí tu fala, pô, tem que falar isso lá. Aí fugiu aqui do assunto, a gente não falou. Porque, olha só, quando acabar aqui, tu vai embora, caraca, eu tinha que ter falado isso. Não, mas isso vai acontecer, Certeza, óbvio que vai acontecer, certeza. óbvio. Cara, Alan, o que me vem na mente agora é só, tipo, agradecer tu mesmo, sabe? Pela essa oportunidade, que nem eu falei, assim, é muito bacana ver que, pô, tu veio de outro estado e tal, e a gente vê que os bombeiros ali, né? Eu falei do Paraíso, falei do pessoal que a gente... Todo mundo se conhece, tá todo mundo ali. E, assim, sei lá, falar pro pessoal que eu falo, como quando eu tô dando aula pro CFP, que, cara, a nossa profissão é uma profissão que a gente tem a oportunidade de fazer algo que muitos fazem na folga, que é ajudar o outro, né? Que é um trabalho... Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim, de verdade, sabe? Assim, eu agradeço muito a vida ter me encontrado desse jeito e ter me levado por esses caminhos. E a mensagem assim que eu falo, até por ser uma entusiasta, né, da área de ensino, é que só existe um caminho na nossa corporação, cara, que é o caminho da instrução e do treinamento. Não existe atalho para a gente exercer a nossa profissão com excelência. Não existe atalho. O ensino é o caminho de tudo, né? E eu acho que isso, tanto no Corpo de Bombeiro quanto no mundo, né? Quanto sei lá, a gente, né, falam que cada microsociedade ali é reflexo de um mundo. Então, o Corpo de Bombeiro ali é o reflexo da nossa sociedade e tudo. Então, assim, eu acredito muito no ensino, sabe? Muito mesmo, assim. Eu sei que o caminho é por ali, por tudo, por doutrinar, por ensinar, por fomentar. Quantas coisas que eu passei, cara, que eu acreditava que eu não ia conseguir, sabe? Na minha cabeça, assim, eu falava, cara, eu não vou conseguir. Sabe? Quando você consegue, a gente vê que a gente é muito mais forte do que a gente acha. E eu acredito muito que as coisas acontecem quando deve acontecer. Então, sei lá, se vocês aí né, procuram a profissão, escutam aqui o podcast por admirar a profissão bombeiro, aquelas pessoas que ainda não sejam, nada do que vocês estão vendo aqui é mentira ou é teatro. Assim, o amor que a gente sente pela profissão, ele transcende mesmo, assim, porque é isso, é você poder ajudar o outro, você poder se fazer útil na vida de outra pessoa e, ao mesmo tempo, ser valorizado, ser reconhecido. Então, isso é muito bacana. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, fechou. Deixa eu te fazer só umas perguntas finais. Bate bola, bem rápido mesmo, tá? Que a gente sempre faz aqui, eu chamo até de teste de fogo. Bota o pessoal nessa prova aí. Primeiro, tu que hoje já é uma referência na sua corporação, referência já rodou vários estados aí, vários militares têm você como referência. Quem é a sua referência na profissão? Na profissão? Na profissão. Ai, meu Deus. Não, o pessoal, beleza, tua irmã tá Minha válido irmã. aqui pra ela, É. mas na profissão, quem é a tua referência? Quem você olha, caraca, aí, essa pessoa aqui é um farol que eu tenho. Se for apertar muito, pode falar mais de uma, né? Tu conhece muita isso que eu ia falar Subtenente Júnior Lima, da Reforma agora, cara que sabe tudo de cachorro e um grande amigo, me ensinou muita coisa. Subtenente Goston, Tenente Nascimento, Sargento Edney, Subtenente Udi Berley, Sargento Fábio Garcia. Eu acho que eu falei mais ou menos aí a referência minha. Excelente. Agora vamos botar uma hipótese aqui, ó. Vai sair a prova aí pro concurso, né? Para oficiais. Se inscreveu aqui no curso Projeto Bravo Mike, passou, oficial, tá comandando uma unidade. O que não pode faltar de jeito nenhum na tua unidade que você vai comandar? Treinamento, instrução. Treinamento e instrução? Perfeito. Como comandando unidade, oficial, vai ter um dia ali que vai chegar para todos, a reserva ali, né? Todos não, né? Mas para aqueles ali que finalizam a sua carreira.
Só que o Papai do Céu chegou pra você e falou assim, pô, Fabiola, amanhã, 8 horas da manhã, acaba teu ciclo já é fácil emerge, ó, no CBMDF. Vou te dar o poder aqui de você montar o seu último socorro, né? Vai ter a capacidade de montar o seu último evento para fechar com chave de ouro e você pegar a sua farda, botar ela no armário lá e viver sua vida como uma pessoa normal, né? Um mortal, digamos assim. Como é que você montaria esse último evento para fechar sua carreira aí com chave de ouro? Qual seria a ocorrência? Como é que seria? Qual a ocorrência? Seria incêndio? Seria... Tem que ser salvamento, né, então, pô? Como é que seria isso aí? Caramba. Aí você me pegou, cara. Peguei? Pegou. Eu gosto disso. Eu fico aqui esse tempo todo chegando nessa hora. Eu acho que seria... Não, Tentativa de suicídio no meio do incêndio florestal, debaixo de um escombro, tá ligado? Dentro de um carro pra estar encarcerado. Cara, eu acho, Alan, que seria uma ocorrência break. Break mesmo? Seria uma ocorrência break. Pela entrega que a gente tem que ter ali em prol de uma vida só, né, cara? Uma vida só no sentido assim... Tanto trabalho, é tão minucioso, é tão pedra a pedra, é tão caminho a caminho e chegar no final, sabe? Você tirando aquela pessoa com vida, eu acho. Aonde você esperava que não tivesse mais vida. Acho que seria uma ocorrência break, sim. Maneiro. E agora, pô, você voltou pro quartel depois da sua ocorrência aí, passou não sei quantas, 48 horas lá, tirou a vítima com sucesso, só que chegou a tua reserva. Foi lá no teu gabinete, tomou aquele banho antes, né? Tradicional de despedida ali. Foi até o gabinete, tá saindo do quartel. Aí no meio que tu tá saindo do quartel, tá chegando ou uma soldado, ou então uma aspirante, né? Enfim, alguém que é recém-chegado na corporação. O que tu falaria pra essa pessoa, assim? Pra nunca desistir. Tipo assim, pra nunca desistir. Se a gente for pro quartel todo dia pensando, cara, hoje eu não vou desistir. Não importa do que seja. Não vou desistir daquilo que eu estou fazendo, sabe? Sei lá, da aula que eu vou dar, não vou desistir de conferir uma viatura, não vou desistir de... Eu acho que você sempre vai conseguir, a gente sempre vai conseguir passar melhor do que a gente pegou, sabe? Para não desistir. Excelente. Aí, última pergunta para a gente fechar com chave de ouro aqui. Daqui a 100 anos, aqui é quartel central, que você chama, ou, tipo assim, um quartel que seja o coração da corporação. Tem um quartel central aqui. Um quartel central, né? Alguém lá no pátio do quartel central, ou no GBS, que seja, daqui a 100 anos, né? 2125. Meu Deus. Falou assim, ó, citou assim, ó, cara, Sargento Fabiola, quem é? Aí, como é que você gostaria de ser lembrada daqui a 100 anos, velho? Sei lá, eu acho que como uma pessoa que fez tudo que pôde, cara. E com muito amor, assim, é o que estava fazendo. Porque é só isso, sabe? Porque se esconder na corporação, entre aspas, é até fácil, né? Então, realmente, quem tá ali dando a cara a tapa, fazendo as coisas é porque gosta muito, cara. Então é isso. Uma pessoa que fez as coisas com coração mesmo. Foi excelente. Gostou? Demais, velho. Sério muito mesmo? bom. Maneiro. Cara, tu ganhou um amigo e um fã, tá ligado? Obrigada. Muito obrigado mesmo por ter topado aqui esse convite. Eu sempre fico muito grato, né, cara? Porque, assim, somos militares e não é natural do militar se expor, sabe? Sim. A gente é uma classe que normalmente é sempre contida, né? A gente vem tendo a liberdade de falar um pouquinho mais da nossa rotina de uns tempos pra cá e eu, sempre fico muito grato de poder vir aqui contar a sua história. E às vezes até perco a noção, mas às vezes quando vê alguns relatos, sabe, o pessoal escreve e fala, caraca, eu me inspirei muito naquele episódio ali. E a ideia é essa, sabe? Tu tava falando ali, a gente tava falando aqui até em off, né? Acho que nesse momento tava em off, que sempre tem uma pessoa ali pra você estimular a gente, entendeu? Como a Coronel foi pra você lá no começo, né? Coronel Renata, né? Isso. Foi pra você lá no começo. Eu, no meu caso, eu tive meu primo, tive minha mãe. Só que, porventura, pode ter gente que não tem essa pessoa, sabe? Sim. E, às vezes, assistindo a gente aqui, trocando uma ideia, a gente pode ser essa pessoa pra, caraca, assistir aquilo e dar pra dar um levante. Então, pô, muito obrigado, cara, por ter topado esse convite, tá?
deixa esse momento aqui, apesar da casa não ser minha, eu ser convidado aqui, deixa aqui o microfone para você, a câmera, quiser falar alguma coisa, você fica à vontade aqui. Não, só pessoal, isso, tá? agradecer, pessoal. E é isso, continuem aí na busca do que vocês querem, a profissão é linda. E para quem já é colega de farda aí, espero revê-lo, quer dizer, espero conhecê-los e alguns até rever, né? Vamos ver por essas andanças do Brasil aí. E venham em Brasília aqui a casa é boa. Bom, excelente. Fabiola, deixa eu ir lá, né? Chama de vídeo pessoal. Top. Pessoal, seguindo aqui, nosso primeiro episódio aqui, né? Na nossa aventura aqui por Brasília, no Distrito Federal, conhecendo nossos amigos aqui. Eu não vou nem falar que eu espero que você tenha gostado, que eu tenho certeza que você gostou. Então, siga aquele protocolo aí, por favor, tá? Dá aquele like, comenta aqui no vídeo, compartilha aí com seus companheiros, para você que quer fazer o concurso, para você que está fazendo concurso, para o seu camarada que quer fazer o concurso, para o seu camarada que é bombeiro militar e tudo mais, compartilha esse episódio porque foi um episódio realmente muito rico, tá? Quero agradecer aqui de novo para finalizar o Projeto Bravo Mike, que recebe a gente aqui, disponibilizou esse estúdio aqui para a gente poder gravar esses episódios, então muito obrigado a todos aqui do Projeto Bravo Mike. E olha só, não acabou por aqui não, tá? Não vai ser só um não. Semana que vem a gente tem mais episódios aqui e eu aguardo vocês lá, beleza? Então, ó, próxima semana tem mais episódios. Fiquem com Deus e até a próxima.